Salve Corinthians! Salve galera do Timão, alô fiel! Notícia importante do Corinthians de última hora, hein? Quinta-feira agitada no Parque São Jorge, tem movimentação da Safiel e tem notícia para o jogo de domingo. Fiel, representa com like aí, vai! Não só o like, representa com like, hypa pra nós e se não é inscrito, se inscreve porque o canal é novo e ativa o sininho pra não perder nenhuma notícia do Coringão. Vamos ver as notícias do Corinthians, vamos lá, fiel. Falam. O que estão falando sobre o Memphis, isso é uma coisa importante pro Memphis e pro Corinthians do domingo contra o Santos. O Neymar vai jogar? Não sei. Pergunta, vai. Será que vai? Vai, né? Vai, Depois dessa aí de não jogar quartas de final, o Santos tomar 3, só faltava ele não jogar no domingo também, né? Aí é demais. Mas lá ele começa a ser auxiliar técnico, né? E aí os parceiros vão se encontrar, né? Quem? Memphis e Neymar. Os parceiros vão se encontrar Acho dentro que eles não se encontram muito, né? Em poker, essas coisas, né? Não, eles nem gostam. Eles têm um encontro marcado domingo. Eles não se encontram muito. Eles têm um encontro marcado já domingo. E aí? Eu acho que vai jogar sim. Vai jogar Memphis e o Roberto, que ganha o Corinthians, 20 segundos. Já começa 1-0 pro Corinthians, né? Porque o Yuri Alberto, que gosta de fazer gol no Santos, é absurdo. Nossa, o Roberto é demais. Tá doido. O cara bonito, cheiroso, né? Aí é contigo já. Aí... Ele é bonito e cheiroso. Você é fedido, não é cheiroso, o problema é da sua namorada agora. Rosinei e Valdomiro, o que você pensa dos dois? Rapidinho. Muito importante, né? A volta do Yuri, principalmente a volta do Yuri Alberto, que traz uma condição, principalmente na parte ofensiva do Corinthians, que está com muita dificuldade. O Yuri Alberto, para mim, é fundamental a volta dele. Como chama sua cidade? Lavrinhas. Lavrinhas, um beijo pra todo Tá mundo. Vou todo fazer um mundo jogo lá em assistindo Lavrinhas, lá, hein? craque. Um beijo pra cidade de Lavrinhas, um beijo pra Aparecida. Não é Aparecida do Norte, é Aparecida. Meu querido Luiz Fabiano, informação do Corinthians pra eu fazer agora aqui, Ibicem. Cadê os negócios biscoitos? Cadê os negocinhos de Ibicem? Cadê o Ibicem? Cadê? Não tem? Tem não. Tá duro também a Ibicem, hein? E aí? Apesar do retorno do Yuri Alberto, voltando a ficar à disposição, e do Memphis talvez desde o início da partida, o Corinthians não vai ter o Breno Bidon, hein, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro amarelo. Cartão, né? Vamos ver como é que ele encaixa, se o Garro sai do time ou se vai com o quarteto de frente. Vai com o quarteto de frente. E aí o André vai ser vendido? O André tem uma situação muito bem encaminhada com o Nottingham Forest da Inglaterra, uma proposta de 13,6 milhões de libras pelos 70% que o Corinthians detém, boas chances de caminhar. Só pra avisar a administração e o pessoal da Safiel aí. Os caras inventaram a roda, né? Inventaram a roda. Se não vender o André esse mês, nos próximos 3 meses não tem dinheiro para pagar o salário dos caras. Legal. Fase que tá o Corinthians. Não é muito louco isso? Você é doido. Isso é uma vergonha. Aí vem essas conversas mole aí pra cima de mim. Informação do Corinthians, muito obrigado pela audiência de vocês todos, pra vocês saberem, a partir de amanhã. Nós começamos a partir de amanhã, 10:50. A gente te ama, Memphis. Tem que jogar bola. Pro jogo de domingo contra o Santos, o que você enxerga, Souza? Importante, né, craque? Né? Falei ontem aqui que ele já fez clipe de música, já foi pra Copa do Mundo, agora precisa jogar futebol, coisa que ele não fez esse ano ainda, né? Foram os jogos só pelo Corinthians, precisa melhorar nesse sentido, precisa estar dentro de campo, a responsabilidade dele aumentou, porque ele ficou por causa do torcedor, o torcedor fez um esforço muito grande. Não é o dinheiro, não. O dinheiro é só uma circunstância. Não, eu tô falando que assim, o torcedor quis muito ele, entendeu? Torcedor. Não só o dinheiro, né? Você acha que o torcedor não vai querer ele, vai ficar com os caras que estão lá? Tem isso também. Então, Eu olho pro Pedro Raul, dá vontade de ser... então por isso a responsabilidade dele Pode aumentou. falar, né? Não pode. Pode falar pras crianças aí, seus pezinhos de rato. Por isso que a responsabilidade do seu Memphis aumentou e ele precisa ajudar o Corinthians dentro de campo. Ô, Zinei, o que ganha o Corinthians com o Memphis, com o Alberto, domingo contra o Santos, do Neymar, do Cuca? Vai tomar uma porrada do Corinthians, vai tomar uma porrada, vai ser goleada pro Corinthians, irmão. Ganha muita qualidade, principalmente na Pode tocar o hino. Principalmente na parte ofensiva, craque. O Memphis é um jogador extraordinário. Com a bola no pé, ele faz uma diferença muito grande. Deu muito claro para ver isso no jogo passado, né? Que ele já entrou ali, o Corinthians perdeu pro Coritiba, mas já viu uma diferença com o Memphis com a bola no pé no ataque do Corinthians. Rosinei não. Luiz Fabiani. Eu quero dar uma olhada para ver como que o Diniz vai armar esse Quer dar uma olhada no quê? defensivamente. Tira a gente do ar aí, peraí. Quer dar uma olhada no quê, filho? Você tá com refluxo hoje? Não. Tá meio caído hoje. O que aconteceu, filho? Não, tô 100%. Tá tudo bem? Trabalhando desde manhã. Então, o que você fez de manhã? Eu tava com o pessoal do meu timão lá, ao vivo. Legal. Tá fazendo ao vivo a live? Que horas que é a live? Das 10h30 ao meio-dia. Bora, Segunda e a aí? sexta. Legal. E aí, Craquena, tô curioso Que pra número você ver. calça?
Eu, 43. Vou te dar um tênis novo. É, pelo amor de Deus. Boa, pô, Você já obrigado. viu Sozinho. Tá andando sozinho já, é verdade. Eu tô curioso pra ver como que o Diniz vai montar o time do Corinthians Não, vou defensivamente. dar um tênis pra você ver. 43? 43. 43 é 12, né? Ou 42. Ele usa, pode dar de 10 a 12. Não, tá legal. 40, 45. Quem te deu esse aí? Esse aqui eu Você tá comprei. trabalhando com Faz carvão? tempo? Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esporte. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava. O elenco treina hoje, aliás, se reapresentou ontem aqui no CT. Alguns jogadores não vieram, tá? O Carrilho por conta de controle de carga, o Gabriel Paulista e o Bidu por conta de desconfortos musculares também, né? O Gabriel Paulista, um desconforto, dores no quadril. O Anrileri acabou extraindo um dente e o André Ramalho ainda sofre as consequências da labirintite, que atingiu ele no jogo de ida contra o Rosário Central, ou seja, lá na Argentina ele ainda vem tratando, então ontem não se reapresentou. Veremos no treino de hoje. A novidade ficou por conta do Yuri Alberto, ele treinou normalmente com o elenco, fez trabalhos táticos, ou seja, ele deve retornar, estar à disposição no domingo contra o Santos. Como ele já está há algum tempo fora, então deve iniciar no banco de reservas. Em contrapartida, o Memphis Depay estará à disposição e pode e deve jogar os 90 minutos, então a expectativa é que ele inicie entre os titulares. Desde que ele retornou, né, assinou a renovação com o Corinthians, jogou cerca de 80 minutos com apenas 2 dias de treino. Então a performance dele é muito bem elogiada aqui dentro do CT, tanto pela comissão técnica, né, principalmente pelo Fernando Diniz, quanto pela diretoria também. Então a expectativa aí de que ele faça o jogo completo no próximo domingo esteja à disposição. Agora falando da parte política, ontem teve uma reunião finalmente, né, depois de quase um ano tentando, representantes da Safiel conseguiram se reunir lá no Parque São Jorge com alguns conselheiros, também com o presidente Osmar Stabile e o vice-presidente Armando Mendonça. O que foi essa reunião? Para apresentar oficialmente o projeto, detalhe por detalhe, tirar algumas dúvidas. Isso aconteceu, a reunião que durou mais de 3 horas, né, entre os dirigentes e também representantes da Safiel, e que inclusive eles estão caminhando aí para uma segunda reunião, mas é claro que tiveram que esclarecer muitas coisas. A gente vai ouvir agora o que os representantes falaram depois da reunião lá no Parque São Jorge. Bom, foi uma reunião muito amistosa, né? Foi uma reunião que começou com, digamos assim, lavando roupa suja, parando alguns pontos, né? Mas um clima muito cordial e restabelecendo um ambiente de cooperação, né? Houveram questionamentos técnicos, né? Algumas questões foram postas por algumas pessoas presentes e nós ajustamos que todas essas dúvidas serão colocadas em um documento, em um papel, apresentadas a nós até sexta-feira agora, e em uma semana nós responderemos todos os questionamentos feitos para que eles possam diminuir as dúvidas, né, reduzir a resistência e as conversas seguirem de maneira bastante amistosa. Falou-se muito sobre questões técnicas, questões societárias, questões de capitalização da SAF, dúvidas naturais num projeto desse tamanho, né? E como o Salucci disse agora, quer dizer, os questionamentos foram em espírito de cooperação, de superação das dúvidas, e agora a gente segue respondendo formalmente um documento consolidado para o clube com todas essas questões aí por escrito. Resumidamente, né, é um contrato, é algo que a Safiel está oferecendo, passando ali para o Parque São Jorge, tendo em vista a grande dívida que o Corinthians tem. Então tem a proposta oficial e também tem um contrato não vinculante, que seria o seguinte: abrir para os investidores, acionistas, né? E aí, conforme for entrando a parte financeira, Parque São Jorge e Safiel vão conversando, ou que de vez o Corinthians vire uma SAF. É uma discussão longa. Ontem foi dado o primeiro passo, porque, como eu falei, durante um ano, representantes da Safiel estavam tentando essa reunião. Ela aconteceu. Esse documento que eles citaram aí na entrevista, tirando todas as dúvidas, ele é um documento oficial. Então ali tinham dúvidas do presidente Osmar Stabile, do Armando Mendonça, o presidente do Conselho de Orientação também, questionando cada parágrafo. A Safiel vai responder cada um desse parágrafo e aí reenviar esse contrato, né, esse documento, na verdade, para o Parque São Jorge, para que seja analisado de novo, e uma nova reunião será marcada. Então assim, Gláucia, o primeiro passo foi dado diante de uma crise financeira sem precedentes no Corinthians. Lili, vou aproveitar que a gente está contigo para falar também do futebol. Estudiantes, eu acho que seria fundamental para o Corinthians, porque ele é um jogador que faz muita falta ali no meio de campo. Mas você venderia, Lili, de verdade, por 13 milhões e meio de euros ou de libras? Porque começaram falando em libras e aí passaram para euros. Cara, eu acho um valor extremamente baixo, mano. Baixo.
Aí vão falar, mas o Corinthians precisa de dinheiro. Sim, mas você não pode começar a queimar o patrimônio. Porque a primeira proposta que veio do Milan naquela oportunidade era 20 de euros. Sim. Se fosse em libras, que foi o que saiu em primeiro lugar, né, que era a 15 a 16 milhões, aí a proposta ainda estaria um pouco maior do que a do Milan inicial. Porque a do Milan, além de ter um valor ali que chegava a 15, mas eu acho que tinha 2 de bônus, né? Era alguma coisa assim. Então, se fosse em libras, a proposta de agora do Nottingham Forest estaria superior ao do Milan. Mas agora estão falando que não é libras, que é euros, aí a gente... Lembrando que o Corinthians só tem 70% da transação. Sim. E é esse o ponto também, porque eu acho que a proposta, além de ser baixa, cara, o Corinthians ele vai pegar, vamos arredondar para 100 milhões. A quantia vai girar em torno de um pouco mais de 90 milhões de reais. O Corinthians ficaria com 70, cara. E nesse caso, se o jogador numa dessa começa a querer forçar uma barra de, quero ir, não sei o quê, fala, irmão, quero 85 na minha mão, quero 90 na minha mão e vai seguir tua vida, marcha. Eu acho importante a venda, mas também acho importante se conseguisse que ele jogasse esses 2 jogos aí da Libertadores, seria maravilhoso. Não, mas precisa ver também, né, Lelê? Numa dessa aí, tipo, quero que você joga. Aí o cara já joga com aquele sangue doce. Como pintou quando aconteceu aquela proposta que ele não foi. A gente viu aí o André despencar de rendimento de uma forma absurda, mas né? ali ele entrou numa má fase. Agora seria tipo uma despedida. Eu acho que não ia entrar daquele jeito. Você acha que não, mano? Porque eu acho que aquele negócio, Lelê, eu penso assim, vendeu, mano, entrega. Não, esse negócio funciona só quando o cara tem 17 anos. De quê? Não, isso aí funciona de entregar depois, que nem sim. o caso do Estevão, quando fez 18 vai. Agora o cara já tem 18, 20, tá pronto pra jogar, vendeu, tchau. Porque sabe, Lelê, esse negócio... Só um pouquinho. Às vezes quando vende no meio do ano, porque, ou sei lá... É que a melhor janela deles é no meio do ano. Exato. Mas às vezes quando vende no final do ano e deixa pra ir no meio do ano e tal, acontece também. E o cara fica jogando até... mas abrir é difícil, outra janela né? lá. É difícil um clube esperar, por exemplo, fechou a janela do meio do ano, ele contrata em agosto pra levar em dezembro. O cara vai comprar mais próximo da época. Não, mas já teve vai. alguns casos, até no próprio Corinthians. Quem que foi que a gente vendeu e só foi depois? Acho que o Moscardo, não. Bom, Não, mas que ele já era teve menor. uns casos aí. Porque o Moscardo era menor de idade. Não, mas independente disso. Não era? Não era. O Moscardo, eu acho que ele tinha 17 quando ele foi vendido para o Paris Saint-Germain. É isso. Não, Eu acho então que ele não tinha foi 17. ele. É que ele fez uma cirurgia, né? Daí ele ficou aqui por Foi. conta disso. Mas teve mais alguém que a gente vendeu e que só foi depois de um tempo. Mas Não esse lembro. lance aí, Lelê, do cara quando é vendido, porque eu não acho que ele nem faça de má fé. Mas é aquele exemplo do Luizão. Lembra o Luizão? Né? O medo, a O cautela. Luizão, cara, ele foi jogar aquele jogo já vendido lá pra Alemanha, contra a Portuguesa no Pacaembu. E, mano, ele azedou o joelho dele, mano. Ele arrebentou o joelho lá, que depois, mano, ele perdeu a venda. Tava indo pro Borussia. Pois é. E além de perder Ele a até venda... falou aí Quintino, no dia que ele teve no Atacadão com a gente, não foi, mano? Sim, foi. Além de perder a venda, cara, você perde, tipo, até a possibilidade talvez de retornar. Porque, mano, um jogador com uma lesão de joelho, ainda mais na época que ele se lesionou, não era, por exemplo, o tratamento que existe hoje, que o cara volta e se bem feito, ele consegue jogar em alto nível ainda. O cara tá baleado, velho. Tanto que o Luizão depois penou pra conseguir sair, mano. Mas enfim, eu acho que o André, cara, ele é um bom jogador, Lele, oscilou bastante. Eu acho que antes da pausa ele voltou a jogar bem. Agora se lesionou aí também, enfim. Vamos ver como é que ele volta, mas... É um jogador que ainda acho que é uma incógnita, mas eu acho que 13 milhões de euros ou de libras aí é pouco pelo cara que teoricamente é jovem. Ainda mais um cara que é meio campista. Vamos ver o que acontece. Falar isso. Não, que teve uma reunião do pessoal da Safiel com dirigentes corintianos, inclusive o presidente do Corinthians, Sim, o vice lá que é amigo do Armando Mendonça. que é amigo do incendiário, né? E o que teria saído dessa reunião? Porque eu li aqui agora que é verdade isso, eu não sei se é verdade, que o presidente do Corinthians, o Stabile, teria dito: se quitar a arena, eu assino a SAF. Não é assina a SAF. Ele falou, proposta. se quitar a arena, a gente assina lá o projeto não A vinculante. proposta não vinculante. Ah, não vinculante. Sim. Porque aí não seria, por exemplo, assinar o negócio da SAF. Aí é debater o projeto. Porque o que a Safiel pede Ele hoje... até topa debater. Sim, ele topa debater se quitar a arena. Ou seja, esse tipo de reunião, Sombra, é uma reunião que pra mim aí é mais aí, pro viu? forma. Sabe, aquele negócio, vamos fazer pra galera falar que a gente tá debatendo? Vamos receber os caras. Vamos receber aí, mas tipo, entra por aqui, sai por aqui, independente do Joga que você pra fale. torcida Exato. também, viu? Com todo Tanto Exato, é que é pra tentar finalizou apagar um incêndio. falando que não vai assinar dá por enquanto a licença, proposta não rapaz. vinculante, que é o que a Safiel quer. Porque a proposta não vinculante, pra quem não entende o termo, não é uma obrigatoriedade de empurrar a goela abaixo, você aceita ou não aceita. É debater um projeto, inclusive as pessoas que são contrárias, apontarem falhas, apontarem sugestões.
E eles não querem, Sombra, por quê? Por exemplo, hoje dentro do Corinthians, se você leva um projeto da Safiel, eu acho que é um projeto, tudo bem, a pessoa especialista no negócio pode até apontar alguma falha técnica ou algum ponto de melhora, sim, mas sente e converse. Qual que é o grande problema de você sentar com alguém e tentar resolver alguma situação que possa ter um ajuste para ser feito? Verdade. Ué, então, não tem por que temê-los. Agora, dentro do Corinthians, Lelê, eles sabem que é um projeto que, se não tem falhas, tem pouquíssimas falhas ou pontos de ajuste, e eles não têm a condição hoje moral e técnica de apontar esses ajustes. Então eles não querem sentar realmente para conversar, porque, por exemplo, o que você prefere? Uma diretoria composta por entrega de cargos políticos, porque esse cara representou uma quantidade X de votos, ou um cara extremamente com know-how no mercado? Um CEO de multinacional, um cara renomado em determinada área, pode ser de marketing, jurídico ou algo do tipo, porque eles fariam parte hoje de um conselho administrativo eleito pelo próprio torcedor. Você vai ter uma lista de pessoas ali, de notáveis do mercado, e o torcedor vai votar, falar, acho que esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, e assim funcionaria. Eles vão perder a boquinha deles, né? Então o medo deles é que o projeto ganhe força realmente ali dentro do próprio clube, com sócios, sei lá. E outra, Lelê, por exemplo, quando você tem um conselho de notáveis, pessoas de know-how dentro do mercado, respondendo, assinando pelo clube, você vai numa Faria Lima, mano, você arruma o tanto de dinheiro que o Corinthians precisa, inclusive pra sair dessa pindaíba financeira. Mano, você pegar uns caras bambambam de mercado, esses caras aí que estão tocando aí, cara, chegar na Faria Lima, você arruma um bi do dia pra noite, mano. Do dia pra noite. Porém, é aquele negócio. Vão dar esse dinheiro na mão de quem sabe. Na mão de quem eles sabem que vai ter retorno. Na mão de quem eles sabem que não vão colocar pra dentro do próprio bolso. Agora, você pega, sei lá, qualquer cara do Corinthians aí, dentro de uma Faria Lima, conversar com investidores ali pra falar, olha, temos um projeto assim, assim, assado, me assina um cheque. Ninguém vai dar, velho. Foi o que o Dalib tentou fazer com o Kia naquela época da MSI. O cara que consegue ter um QI positivo, não precisa ter um QI muito alto, não. Se ele tiver um QI positivo, ele não dá dinheiro hoje na mão de dirigente de futebol, porque ele sabe o que vai acontecer. Se o cara for investidor, né? Patrocínio é outra coisa. Tem que dar porque tá estampando a marca na camisa. É a maioria que os espertão aí desse modelo associativo tenta fazer, né? Quando chega um cara que é pra colocar dinheiro, eles a gente quer o seu dinheiro, mas você fica com 49%. Exato. E a gente fica com a maior parte. Obviamente, gente, eles não querem perder a boca, querem pegar o dinheiro dos outros ainda, além do que já tomaram do clube, e continuar lá fazendo as cagadas que eles fazem. Terminar o Corinthians, né? Pode ser que daqui a pouco pinte mais uma bucha aí. Dessa vez do meia Giuliano. Foi combinado em 2024. Teve no Santos. É um acordo aí, 16 parcelas, né? No que ele se desvinculou do Corinthians, porém o Corinthians pagou só 5. Né? Então, ele cobra... Normal. Ele cobra aí... Mas não é, Bento, aí eu vou... Não é defendendo, não é passando pano, não. 16 não, mas entra na fila, mas aí não é passando pano, não. E segundo o nosso comentarista, é o melhor pagador do Brasil. Mas lógico que é. Mas lógico que é. Mas aí você vai me dar razão, Quintino, porque o negócio é o seguinte, às vezes, não tô falando que é isso, tá? Lá vem. Às vezes não é nem má fé, Bento. Mas chega tanto boleto, mano, tanta pizza, que aí vai acumulando um em cima do outro, mano. E ele tem 2 processos. É igual aqueles inclusive, já tá no regime lá, dinheiro, como que é? RCE. Já tá no RCE rolando. E ainda, esse é um acordo, são 2 acordos diferentes, hein? Um é que ele já tem outro processo rolando, e esse daí é o que, beleza, cara, você tá saindo fora. É impressionante. É dívida pra todo lado que não para mais. É uma bola de neve isso aí. E eles simplesmente se recusam. Eles se recusam a sanar os problemas. Mas sabe o que é isso? Quantas parcelas foram pagas, ô Ben? 5, de 16. Então, porque geralmente esses caras, eles fazem acordos... Já era pra ter pago tudo, já. Não, mas fora isso, Quintino, por exemplo, o cara que tá lá, o Sombra é o presidente, ele tem 5 meses de mandato. Ele honrou, por exemplo, 5 meses ali, ó. Não, Juliano, vamos fazer um acordo aí de 16 parcelas aí, ó. Na minha gestão, paguei tudo. Chega o próximo presidente e fala, não fui eu que fiz essa merda, mano. Enfia lá no bagulho e entra lá no longo prazo pra pagar. Cara, é impressionante. Entendeu? Tipo, os caras não estão nem aí, Eles estão atrasando até dos caras que estão aqui no Corinthians agora. Imagina dos caras que já saíram, mano. Você tem uma ideia, Sombra? Tem uma pista aí, Lelê. Tem uma pista pra estourar que não estourou ainda. De quem? Do Will Dantas, o Ademir. Will Dantas, aquele agente. O Will Dantas, ele emprestou pro Corinthians porque ele tinha uma participação... Empresário do Pedrinho. Ele tinha uma participação no passe do Pedrinho Alegria e Anemia.
E quando o Corinthians vendeu ele, o Corinthians ficou com a totalidade do valor. Se eu não me engano, a quantia que o Will Dantas precisa receber do Corinthians é de 30 pau. 30 pau. Afe Maria. E é um cara que ainda não executou o time, porque o negócio é o seguinte, ele fez isso na administração do Andrés, o Andrés falou que ia pagar, não pagou, jogou pro Duílio, não, Duílio, da minha chapa, quem nunca confundiu um cartão, aí, o Duílio paga, deixa aí que o Duílio paga, não pagou, jogou a pista pro Augusto Melo e tá lá na mesa do Stabile. Ele aceitou ir pra RCE, tá na RCE do Will Dantas. Entrou? Tá. Porque o bagulho é o seguinte, mano, ninguém quer segurar esse rojão. Porque foi lá o cara de areia mijada que fez o BO, jogou pros outros, meu irmão. Quem vai querer, ô Quintino, dentro da tua administração, sacar 30 pau e pagar um empresário? Sendo que... Mano, e tem tempo que o Pedrinho saiu do Corinthians, hein, mano? É o Pedrinho aquele que tem anemia, mano. Não é o Pedrinho que saiu agora pra Ucrânia, não. É o que foi para o Shakhtar. Pra Ucrânia não, pra Ucrânia foi esse mesmo, pra Rússia. O que foi pra Rússia foi o Pedrinho que foi envolvido naquela maracutaia toda lá do Yuri Alberto. O baixinho, não é esse não. É o que foi pro Atlético Mineiro. O que tinha anemia, o magrelo, velho. Fiel? É isso aí, mano. É o Corinthians. E agora, a gente tem um clássico no domingo. O Corinthians precisa pontuar, porque rodada a rodada o Brasileirão tá acabando. E o Corinthians tem apenas 32 pontos. Já tá na hora de começar a fazer conta. O Santos foi estraçalhado pelo Palmeiras ontem. O Corinthians tem a obrigação de, no mínimo, vencer esse jogo. 0,5-0, 1-0, não importa. É a vitória. Os 3 pontos é essencial pro Corinthians. Comente aí, fiel. Não esquece, mais uma vez, vou lembrar de novo, hein? Isso aqui é Corinthians. Fortalece com like. Hypa pra nós, tem que hypar. E se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Tamo junto, fiel. E vai, Corinthians.